I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Muito bom dia, amigos e amigas, povo e pova. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Domingão, hoje, primeiro domingo da quaresma. Louvando a Deus pela graça do dia de hoje. Daqui a pouco vamos pegar a estrada, vamos trabalhar. Lembrando que esse vídeo é gravado. Para que o pessoal fica perguntando como é que é isso. Hoje é gravado porque nós estamos a caminho do trabalho, certamente. E não temos como a gente fazer ao vivo com vocês. Prefiro fazer ao vivo, mas hoje tem que ser gravado. Então, para a gente não perder esse contato nosso matutino dominical. Lembrando a todos e a todas que vivemos aí um tempo onde eu preciso do seu like, preciso do seu comentário, preciso da sua inscrição aqui no canal do YouTube. Então, se você está entrando nesse vídeo pela primeira vez, nessa nossa vibe aqui pela primeira vez, não deixe de dar seu like aí. Se concorda, dá o like. Se não concorda, dá o dislike. Liberdade, democracia sempre. Comente, concordo, não concordo. Esse vídeo aqui não quer nenhum momento da história ser um dogma de fé. Nós não estamos aqui para dizer, olha, é isso que tem que ser dito. E nós não vamos, hora nenhuma também, dizer que a única forma de refletir, de pensar, é a nossa forma. Você tem todo o direito, não é fazer relativismo, é você ter o direito de também pegar esse texto e daí você tirar. O texto está no blog denonato.blogspot.com. Só você entrar aí no blog, pegar o texto, ler, reler, comentar, descomentar, como diz o povo, né? Apagar o comentário. Todo o direito você tem de fazer o que você achar que tem que ser feito, já que eu publiquei liberdade de você comentar. E eu tenho que comentar os comentários, porque é assim que funciona. Essa ideia que uns e outros têm de postar e depois ficar reclamando do comentário, então, meu amigo, é melhor não postar. Bom, hoje é domingo, eu estou de plantão, graças a Deus, trabalhando. Louvado seja Deus por isso, pelo trabalho. Obrigado, Deus. E agradecendo a todos vocês durante esse ano e 7 meses que eu fiquei lá na rua, jogado, né, desempregado. Vocês que rezaram, vocês deram força, já vai fazer 8 meses já de trabalho. Louvado seja Deus por isso. Obrigado, Deus, por essa graça. No Rio de Janeiro, esse final de semana, teve aí o carnaval. Ontem teve o desfile das campeãs, né? A vitória da Imperatriz, que narrou a chegada de Lampião ao inferno. Eu, graças a Deus, tive a graça de ler essa literatura de cordel. Papai tinha muito, o seu Francisco tinha muito literatura de cordel, e ele lia para a gente escutar quando criança. Depois que eu aprendi a ler, eu aprendi a ler também. Li uma das histórias da literatura de cordel do meu pai, era essa aí que a Imperatriz cantou, né? Grande debate que teve Lampião com São Pedro e também o debate dele com a chegada dele no inferno, onde o Satanás, o capeta, o cão, o sem mão, o dedo ruim, não queria que Lampião ficasse no inferno. Bom, nós sabemos claramente, quando falamos do momento cangaço no Brasil, ele é consequência de uma política errada adotada no Nordeste. Bem, mas não vou ficar nesse papo aí não, porque daqui a pouco você não concorda comigo, vai dar um dislike muito grande e a gente não quer perder o espaço. Nem quer também que o YouTube derruba esse canal aqui, esse vídeo, por causa da minha opinião. Já que nosso vídeo aqui, a intenção é refletir sobre o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 4, versículo 1 a 11, neste primeiro domingo da quaresma. Então, obrigado a você aí pela presença fraterna nesse nosso espaço. Mas não tem como falar, né? A gente aprendeu essa regra, né? Uma mão você tem a palavra de Deus, na outra você tem a realidade. A gente não pode ficar aí viajando somente no glória e aleluia. Também tem que olhar para a realidade. E a realidade hoje da Igreja do Brasil é a campanha da fraternidade, que aponta aí a realidade de 33 milhões de brasileiros que passam fome. É isso mesmo. 33 milhões de brasileiros, campanha fraternidade, que é fraternidade e fome, com o lema, né, dar-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, a gente não pode ficar esperando somente
que Deus venha resolver o problema. A gente tem que tomar as mãos da história e fazer a nossa parte. Também, essa semana teve lá na região, né, da costa de São Paulo, ali na Baixada Santista, alguém falou isso, eu não tenho informação correta, mas ali naquela região ali toda ali da Rio Santos, aquela região toda ali, houve um acidente, né, devido às chuvas, um incidente, e aquilo que Dom Luciano Bergamin fala, e eu concordo, a chuva ela é consequências da má política do governo passado, municipal, estadual e federal. E aí Dom Luciano tem uma frase que eu concordo com ele: Deus perdoa sempre, a gente perdoa às vezes, mas a natureza não perdoa nunca. Ou seja, um dia a conta vem, e a conta ela é alta, e a gente fica querendo bancar o dono da razão, mas na verdade a conta ela vem, e vem pesada pra gente. Alguém vai dizer assim: não, mas Daniel tem que entender que não é bem isso. Não, é isso mesmo. A conta vem e nós temos que pagar. Infelizmente, houve pessoas que perderam a vida. Infelizmente, você percebe aí um discurso político, tanto da direita como da esquerda, na questão dessa situação, mas o discurso do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele fala que é preciso superar as barreiras ideológicas para que possamos vencer, né? Vencer esse momento, para que possamos resolver o problema do povo. Eu concordo com o presidente Lula, e eu acho que isso que nós precisamos no Brasil atualmente. Deixar de ideologia. A ideologia política, às vezes, ela atrapalha o desenvolver do trabalho dos prefeitos, governadores e também dos deputados. Os deputados aí que ficaram criticando a primeira-dama, porque a primeira-dama não foi lá para poder participar, etc e tal. A primeira-dama ela não foi eleita nada. Ela é primeira-dama por consequências de ela ter sido, por ser esposa do mandatário. Pronto, só isso. Ela não tem obrigação. Pior se fosse como aconteceu no governo passado, em que o presidente ficou lá andando de jet ski, ficou passeando, enquanto o povo se lascava lá na Bahia. Ou seja, então, é isso que acho que tem que deixar bem claro, que a gente tem que saber separar. E aí outros casos que entram aí na mídia, que as pessoas costumam ficar criticando, que eu acho que não me cabe entrar aqui nesse encontro de hoje, até porque nós estamos com tempo contido aqui para a nossa reflexão matutina dominical. Lembrando a liturgia de hoje, Gênesis capítulo 2, versículo 7 ao 9, depois capítulo 3, versículo 1 ao 7. Depois temos o Salmo 50, um dos salmos mais bonitos que eu já rezei, já cantei. Senhor, tem de piedade, porque sua voz foi contra a voz que eu pequei, né, e pratiquei o que era mal diante dos vossos olhos. É o Salmo 50 ou 51, chamado de miserê ou misericórdia, né? É um salmo que eu escuto ele sempre. É um salmo confessão, que você se confessa com ele. E a segunda leitura, Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 19. E o evangelho no qual nós vamos ficar refletindo é o evangelho de Mateus, no seu capítulo 4, versículo 1 ao 11, que está também narrado lá no evangelho sinótico de Marcos, capítulo 1, versículo 12 ao 13, e evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13, ou seja, é o evangelho que ele está sendo narrado. Lembrando que em Marcos ele é um resumo. Tanto Mateus como Lucas tenta fazer uma leitura mais ampla, né? Colocar assim, mais detalhado, mais romanceado, onde a gente pode entender um pouquinho as tentações de Jesus de forma assim, mais direta. E aqui nós temos, olhando bem, que nós aqui, vamos voltar a repetir isso, não estamos escrevendo ou colocando o nosso texto aqui no blog, denonato.blogspot.com, ou em nosso canal aqui, quando a gente bota a cara aqui no YouTube. Não estamos aqui falando em nome de nenhuma igreja. Fique bem claro isso, que no passado eu já tive problemas sérios quando eu era funcionário da Curia Diocesana, inclusive com o presbítero, com os padres, que ficavam de perseguição, de ciumeira, quando eu postava alguns vídeos lá no Facebook, ou até mesmo aqui no YouTube. Então não estou falando em nome de nenhuma paróquia, nenhum grupo religioso, em nome de diocese nenhuma. Eu estou falando como a minha autoridade de cristão batizado, no
qual eu sou, e eu assumo ele plenamente, vindo aqui na rede social, iluminar, trazer um pouco de luz diante do texto bíblico, e na autoridade me dada pelo batismo, pelo sacramento do crisma que a igreja me confiou. Então, estou eu aqui com vocês, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e como diz a tradição, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Então, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aqui nós estamos reunidos. E nesse sentido, a nossa reflexão ela não é absoluta, ou seja, você vai encontrar no domingo de hoje outras reflexões, outras falas, e até melhores do que a minha, mais embasada teologicamente, inclusive. Eu não sou o dono da verdade, graças a Deus, né? E você pode ter total liberdade de concordar ou discordar. Eu não concordo com a sua fala, eu acho que você pecou aqui, pode comentar, liberdade total, democracia sempre. Iniciamos a quaresma reconhecendo a nossa necessidade de conversão. A gente vai ver que somos todos chamados a mudar nossas atitudes. Somos todos chamados a uma liturgia nesse domingo que se colocar diante de Deus, colocar-se no centro, Deus no centro da nossa vida. Não ser apenas cristão de teoria, cristão que segue Jesus na teoria. Não ser apenas frequentadores de igreja. Somos chamados a exercitar a escuta, a prática da fidelidade, a escuta da palavra e a prática da fidelidade, abraçando de verdade o projeto de um Deus de amor, um Deus que nos ama e que hoje apresenta para nós a sua realidade diante de toda a tentação do mundo que nós vivemos. O texto de Mateus, no capítulo 4, versículos 1 ao 11, ele traz para a gente a tentação que Jesus está vivendo, esse momento em que Jesus vive. E aí nós temos aqui na tradução pastoral a divisão do capítulo 4 em pedaços, né? E a gente vai lá no 1 ao 11, Jesus supera as tentações, ou seja, o autor da Bíblia pastoral, aquela Bíblia de edições paulinas. Então, a esperança, no capítulo 12 e 16, a esperança começa na Galileia, ou seja, quando Jesus começa a andar ali, ele começa a anunciar. E depois, lá no 18 e 22, do capítulo 4, quando Jesus ele convida a comunidade a segui-lo, os primeiros apóstolos. E no versículo 18 a 22, no capítulo 4, 23 a 25, Jesus começa a sua atividade de fato, ou seja, percebemos no capítulo 4 que ele tem assim, essas 4 divisões no sentido de colocar sempre que Jesus nunca agiu sozinho, porque você, cabeça dura na comunidade, quer fazer tudo sozinho, né? Mas às vezes acontece que a pessoa acha que tem que carregar o mundo nas costas, e aí dá o que dá. Às vezes as comunidades estão aí. E também nós, às vezes preguiçosos que somos, em nossas pastorais, nossos movimentos, em nossas igrejas, ficamos esperando que o outro faça, seja padre, seja lá quem for, ele tem que tomar a iniciativa. Às vezes nós precisamos tomar a iniciativa. E sabemos muito bem que o evangelista apresenta as 3 tentações comuns a todo ser humano, né? E Jesus, assumindo a natureza humana, não vai fugir da tentação. E ele vai passar por elas. E ele passa por elas. Primeiro, nós temos a tentação da fome. A fome tem uma consequência: fraqueza física e espiritual. E qual o desejo que a pessoa tem quando está com fome? Saciar a fome, o prazer de comer. A gente sempre brinca, né, que um dos prazeres que nós temos é se alimentar. E alimentar bem. Outra questão, outro pecado é a soberba. Desobediência de Deus, ou seja, Mateus capítulo 4, versículo 5 ao 6, quando o evangelista revela para nós que o diabo manda Jesus adorá-lo, ser jogado do alto da torre, para que Deus possa socorrer. Fazer de Deus um empregado, ou seja, exigir direito. Ah, Deus, eu sou teu filho porque eu estou desempregado. Ah, Deus, eu sou teu filho porque minha mãe está doente, porque meu filho morreu. E aí nós começamos a questionar Deus. Por que nós que frequentamos a igreja, a comunidade, temos tantos sofrimentos? A terceira tentação é o poder. Negar a glória de Deus. Ou seja, em nome, lá no capítulo 4, versículo 8 ao 9, quando o diabo fala, vou te dar todo o reino das terras. Eu conheço pessoas, nós conhecemos pessoas que fazem tudo para conseguir dinheiro, para conseguir status, para conseguir like aqui no Facebook, aqui no YouTube, no Facebook, para conseguir seguidores. Nós temos aí, querer sempre ser o dono da situação.
Sabemos que o evangelista Mateus destacou a fome, a solidão, o abandono e o rompimento com a aliança. Na verdade, para nós, o problema do momento é o tentador. Nós estamos, às vezes, num momento de crise. Eu sei, porque quando eu fiquei desempregado, muitas propostas vieram, e eu digo a vocês, ainda vem, porque infelizmente a gente não está trabalhando aquilo que a gente ama de verdade, mas estamos trabalhando, graças a Deus. Nós não estamos ganhando esse dinheiro que a gente acha que merece. E ele vem com soluções imediatas, o inimigo de Deus, e práticas que não tem nada a ver com o evangelho que a gente lê. O desafio de ser cristão é sofrer a demora de Deus. O inimigo da humanidade cita os textos bíblicos, cita lá Deuteronômio, cita o livro da lei, e só comprova para nós aqui, nós em nosso cotidiano, que aqueles que são fundamentalistas, religiosos, radicais, que têm decorados o catecismo, o direito canônico, a Bíblia, e alegam uma tal de tradição por puro legalismo, ou que cobram lá o regimento, o estatuto, só podem estar, em alguns casos, a serviço de Satanás. O texto de hoje é um resumo daquilo que Jesus viveu no deserto e tem caráter catequético. Ou seja, Jesus ficou 40 dias no deserto. E o autor colocou lá para a gente só 3 tentações. Será que foi só isso que Jesus passou? Onde existe um embate, onde temos a citação da Bíblia, da lei, dos salmos, por parte do inimigo de Deus, e também pelo nosso mestre Jesus, a citação dos salmos e da Bíblia. A exemplo de muitos pastores evangélicos, sobretudo, que citam esse ou aquele versículo para alegar a submissão das mulheres. Ou uns e outros deputados que são ligados à bancada da Bíblia, que para alegar o uso do porte de arma, falam de alguns fatos da Bíblia onde foi permitido matar. E na verdade, eu particularmente, você também deve ter recebendo, temos recebido da parte de alguns cristãos mais santos que o próprio Cristo, mais católico do que o Papa, que citam documentos e textos sobre a campanha da fraternidade, que acontece durante o período quaresmal aqui no Brasil. Eles certamente, essas pessoas, devem ter praticado uma aulinha, pelo menos, com esse ser que hoje é antagônico a Jesus no evangelho desse domingo. Sempre se baseando em documento para justificar as suas decisões. E nesse primeiro domingo da quaresma, podemos olhar que Jesus foi tentado logo após o seu batismo no deserto. O autor sagrado, ele revela que a maior tentação acontece em 2 momentos. Quando estamos em dificuldade, quando passamos por um momento de dor e quando estamos sozinhos no nosso deserto interior. Na solidão somos convidados a não ficarmos pensando besteira, mas somos convidados à oração, à contemplação do sagrado, deixando Deus falar em nossos corações, filtrando as vozes interiores que impedem a oração, que atrapalham, que geram desolação. O discurso de ódio que às vezes nós temos contra alguém não são vozes de Deus, não são vozes do anjo de Deus. Diante de um mundo complexo que nos conduz ao deserto das tentações, que visam o prazer, o poder, que visam o ser, a fome que é temática da campanha da fraternidade de hoje, desses 40 dias de quaresma, desse período quaresmal, que é uma realidade, ainda é uma realidade, de 33 milhões de brasileiros e brasileiras. E aqui recordamos das campanhas que existem: Natal Sem Fome, o projeto Fome Zero, a campanha dos Vicentinos. E aí vem à nossa memória dois grandes personagens que ainda estão vivos, graças a Deus. Primeiro, Dom Mauro Morelli, bispo emérito de Caxias, quando ele diz que a fome não é um problema
O grande problema é a falta de alimentos. Também Frei Beto ressalta isso. E recentemente, Padre Júlio Lancelotti questionou e nos fez refletir sobre o tema da campanha da fraternidade, fraternidade é a fome, quando ele questionou, não há fraternidade quando existe fome. Esse ditado popular onde come um, come dois, come três, é mentira. Alguém passa fome. O grande problema do nosso país, Brasil, o grande problema da nossa humanidade é o acúmulo. É muitos que passam fome e alguns que têm tudo e joga fora. Joga fora, joga no lixo. Nós somos o país que mais joga alimentos fora. Sabemos de história de certo restaurante no Rio de Janeiro, que ao final do expediente, com as sobras que tem de alimento, para evitar que os catadores de rua, os moradores de rua venham fuçar, mexer no seu lixo, jogam criolina no alimento. Para nós cristãos, isso é algo que nós devíamos nos indignar, devíamos nos revoltar. E são pessoas que usam a Bíblia, são pessoas que leem a Bíblia dominicalmente, todo dia. São pessoas que seguem Jesus de boca. O Evangelho de hoje fala que Jesus teve fome. Ser fome. A falta de alimento na mesa faz um homem ou uma mulher fazer coisas. Um filho com fome faz um homem ou uma mulher fazer coisas. O Evangelho de hoje, logo no início, fala que Jesus, após o batismo, foi para o deserto. E fala de fome. E aqui podemos ver claramente que Jesus experimentou 100% a nossa humanidade. 100% a nossa natureza. Porque fala que ele teve fome. Jesus, quando o tentador vem lhe oferecer vantagem para lhe transformar a pedra em pão, ele não se dobra ao inimigo. Ele segue as regras, se recusando a obter vantagem pela posição que ocupava. Quantas vezes nós, membros de igreja, quantas vezes pastores, políticos, bispos, padres, se posicionam e obtêm vantagem pelo cargo que ocupa nas suas comunidades? Jesus, ele segue a regra e ele traz para nós uma verdade de fé. Antes do alimento do físico, precisamos do alimento da palavra de Deus. Nesse contexto, o autor sagrado critica a prática religiosa de muitos cristãos que são fariseus. Muitos cristãos que usam seu cargo. Eu lembro um dia, eu estava numa situação e alguém chegou, eu vendo que o cara era armador. E eu disse, mas ele é pastor, mas é armador. Mas como é que pode isso, um pastor? Pode, porque ele é humano. E muitos que buscam uma religião da autorrealização. A religião que transforma Deus em empregado, um servidor, um escravo do desejo humano. Em resumo, o pecado de desafiar Deus para resolver as nossas crises existenciais. E para fechar bem esse momento, a tentação de buscar o sucesso sem ética, sem respeito ao outro. Numa certa instituição, numa certa empresa, uma pessoa grita, eu não fui que fiz isso, porque eu trabalho direito. Numa certa repartição. Eu não faço coisa errada. Quando foi ver, eu nem vou comentar o restante. Nós temos a tentação de sermos tentados a sermos igual a Deus. Aqui nós buscamos, às vezes, a comunidade, e aí você olha claramente algumas comunidades que abraçam certos políticos, porque eles fazem concessões
para que o líder religioso mantenha a posição social, mantenha o status. Talvez essa seja a maior tentação de todo ser humano, é buscar uma posição social, o reconhecimento público. E o Papa Francisco nos recorda nesse primeiro domingo, no caso ele nos falou lá em 2021, o deserto é o lugar de Deus. Deus fala ao coração do homem, onde brota a resposta da oração. Ou seja, o deserto da solidão, o coração separado de outras coisas, e somente naquela solidão deve-se abrir a palavra de Deus. Mas o deserto é o lugar da provação e da tentação, onde o tentador, aproveitando a fragilidade e a necessidade humana, insinua com a voz mentirosa numa alternativa para que nós tenhamos mais vontade do que a vontade de Deus. Uma voz alternativa que mostra outro caminho, o caminho do engano, e o tentador nos seduz. As tentações deste domingo se resumem numa única. É a tentação lá do Éden, do jardim, do paraíso, que o homem tenta se igualar a Deus, romper a comunhão batismal, ferir o projeto de amor que o Cristo nos traz com a sua encarnação. A Quaresma é um tempo de rever nossas atitudes. Se estamos superando nossas tentações, se estamos, de fato, combatendo as nossas más inclinações, e nesses 40 dias, que termina com o Tríduo Pascal, devemos refletir diretamente, como um retiro, como diz o Papa Bento XVI, a partir do nosso batismo. Por isso que no início desse vídeo eu falei da autoridade me conferida pelo meu batismo, pelo sacramento da confirmação que a igreja me deu, pelas mãos de Dom Adriano Hipólito. Por isso, nós seremos tentados, sim. Sofreremos as consequências por escolher o lado e a prática da justiça. E por isso, combatemos as nossas maus inclinações. Combatemos o mal, como diz o São Paulo Apóstolo, que às vezes não fazemos o bem que queremos, mas o mal que odiamos. Por isso, fique com Deus. Obrigado a você pela presença. Deixe seu like, seu comentário. Hoje o vídeo esticou um pouquinho mais, mas vamos nós nesse projeto de cada domingo reduzir o vídeo. Pedindo o seu like, seu comentário. Se inscreva no nosso canal. Obrigado pela sua presença fraterna em nossa caminhada de vida. Pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude para que possamos viver uma santa e abençoada Quaresma. Bom dia! Eu sou Daniel Nonato. Mostrando a criação. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu.